A sabedoria que nasce na provação. O sol da tarde filtrava-se pela janela estreita, iluminando as páginas desgastadas da pequena Bíblia sobre a mesa de madeira. Era um livro que já tinha visto lágrimas, orações silenciosas e noites de luta. Entre suas folhas, a carta de Tiago, curta, mas densa como pão fresco, guardava verdades que, quando mastigadas com paciência, alimentavam a alma mais faminta. Tiago não escrevia para teólogos em Torres de Marfim, mas para pessoas como você, aquelas que acordavam com o peso das contas, a dor das palavras malditas, a fadiga de uma fé que às vezes parecia um fio desgastado. Sua mensagem não era um manual de autoajuda espiritual, mas um convite a enxergar a vida com os olhos de quem sabe que Deus não desperdiça nem mesmo as tormas. 1. A alegria esconde-se nas provações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. TG 1.2. Não era uma ordem para sorrir no meio do caos, mas um segredo: a provação é o cadinho onde a fé impura se transforma em ouro. Como o trigo que precisa ser pisado para virar pão, a dor, quando entregue a Deus, torna-se o lugar onde descobrimos que Ele é suficiente, mesmo quando tudo mais falha. 2. A sabedoria que desce do alto. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. TG 1.5. Não era sobre acumular conhecimento, mas sobre receber um coração que discerne, quando calar, quando agir, quando perdoar. A sabedoria de Tiago não vinha de livros, mas de joelhos dobrados e mãos abertas, dispostas a receber o que só Deus pode dar. 3. A língua, um fogo incontrolável. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. TG 3.6. Ele tinha visto comunidades inteiras queimadas por palavras, fofocas disfarçadas de preocupação, verdades ditas sem amor, silencios que feriam mais que gritos. Tiago sabia: domar a língua não era sobre regras, mas sobre um coração tão cheio do Espírito que não havia espaço para veneno. 4. A fé que não se vê é fé morta. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. TG 2.17. Não era uma crítica à graça, mas um grito: a fé verdadeira não se contenta em acreditar, ela se curva para lavar os pés do próximo, abre a despensa para o faminto, estende a mão ao caído. Porque amar a Deus e ignorar o irmão é como dizer que se ama a chuva, mas fechar a janela quando ela cai. 5. A humildade que desarma o orgulho. Deus resistente aos soberbos, mas dá graça aos humildes. TG 4.6. Tiago tinha visto fariseus de rostos sérios e corações vazios, e pescadores simples cujas orações moviam céus. A humildade não era sobre menosprezar-se, mas sobre reconhecer que cada respiração, cada vitória, cada perdão recebido era dom e que diante da cruz, todos somos mendigos. 6. O perigo da amizade com o mundo. Adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? TG 4.4. Não era um chamado ao isolamento, mas um alerta: o mundo não é nosso inimigo, mas seu sistema, esse sim, é um amante ciumento. Ele promete felicidade em posses, status, prazeres efêmeros, enquanto Deus oferece algo muito mais perigoso: uma alegria que persiste mesmo quando tudo é tirado. 7. A paciência do agricultor. Sejam pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera. TG 5.7. Tiago conhecia a ansiedade de quem planta e não vê brotar. Mas sabia também que Deus não está atrasado, Ele está preparando uma colheita que nossos olhos ainda não podem ver. A paciência não é passividade, é confiar que aquele que começou a boa obra em nossas vidas a completará. 8. O poder da oração fervorosa. A oração de um justo é poderosa e eficaz. TG 5.16. Ele tinha visto Elias, um homem como nós, dobrar os céus com suas palavras. Não era sobre fórmulas mágicas, mas sobre um coração que se agarra a Deus como um afogado a um salva-vidas. Porque oração não é monólogo, é diálogo com aquele que inclina os ouvidos para ouvir e as mãos para agir. 9. A misericórdia que triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. TG 2.13. Tiago tinha visto a lei ser usada como pedra para lapidar os caídos, em vez de vara para levantá-los. Mas Jesus não veio para condenar, e sim para salvar. A misericórdia não ignora a justiça, ela a cumpre de um jeito que só Deus poderia inventar, pagando nossa dívida na cruz e nos convidando a estender aos outros a mesma graça que recebemos. 10. O planejar que reconhece a soberania de Deus.
Agora, ouvem-me, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, TG 4.13. Não era um chamado à irresponsabilidade, mas um lembrete: nossos planos são escritos a lápis, os de Deus, a tinta. A vida é vapor, e Sou Louco confia mais em sua agenda do que no Deus que sustenta cada segundo. 11. Resgatar o perdido, a missão mais urgente. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, rememberem. TG 5.19, 20. Tiago não falava de conversões espetaculares, mas de mãos sujas de terra, dispostas a buscar a ovelha perdida no mato. Porque o amor não se contenta em estar certo, ele se curva para levantar quem caiu. A carta terminava, mas suas palavras ecoavam como um sino em um vale silencioso. Tiago não oferecia atalhos, mas um caminho estreito, às vezes íngreme, mas que levava a um lugar onde a fé não era teoria, e sim vida. Um lugar onde as provações não eram punições, mas convites para depender mais de Deus, onde a sabedoria não era conhecimento, mas um coração transformado, onde a misericórdia vencia o juízo, e a esperança era mais forte que o medo. E assim, entre o barulho do mundo e o silêncio do quarto, a voz de Tiago sussurrava: viva isso! Não apenas acredite. O pergaminho, agora enrolado e guardado no baú de madeira escura, parecia ter absorvido a luz do final da tarde. Elias, um homem de mãos calejadas e olhos cansados de tanto olhar para o horizonte, passou os dedos pela borda áspera do papel. Não era um erudito, nem um fariseu. Era um pastor de ovelhas, e as palavras de Tiago o haviam encontrado como um rio encontra o mar, sem pressa, mas com uma força que tudo transforma. Naquela noite, enquanto o vento batia nas paredes de pedra da sua casa modesta, Elias sonhou com uma ovelha. Não qualquer ovelha, mas aquela que há 3 luas havia se perdido nas colinas ao norte, onde os lobos uivavam e as pedras eram afiadas como lâminas. No sonho, ele a via presa entre rochas, tremendo, com a lã embaraçada em espinhos. E quando estendia a mão para tocá-la, a ovelha, que deveria estar ferida, exausta, levantava a cabeça e olhava para ele com os olhos tão humanos que ele acordou com o coração aos pulos. Ao amanhecer, Elias não hesitou. Pegou o cajado, encheu a bolsa com pão e queijo, e saiu sem dizer nada à mulher, que já conhecia bem aquele silêncio. Ela apenas assentiu, como quem entende que algumas coisas não precisam de explicação. O caminho era longo, e o sol, impiedoso. As colinas, que de longe pareciam suaves, revelavam-se cheias de sulcos e buracos onde um passo em falso poderia significar uma queda. Mais de uma vez, Elias parou, duvidando. Talvez ela já esteja morta. Talvez eu esteja perdendo tempo. Mas então lembrava das palavras: quem fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma. E não era sobre a ovelha, não totalmente. Era sobre ele mesmo, sobre o homem que havia se perdido em sua própria amargura depois que o filho mais novo partirá sem despedidas, levando consigo metades de sonhos e promessas quebradas. Quando finalmente avistou a ovelha, quase não a reconheceu. Estava magra, a lã suja e emaranhada, uma pata traseira arrastando no chão. Ao se aproximar, o animal não fugiu. Apenas tremia, como se soubesse que, depois de tanto tempo sozinha, não havia mais forças para lutar. Elias se ajoelhou, e com mãos pacientes, começou a desatar os nós de espinhos que a prendiam. A ovelha gemeu baixo, mas não resistiu. E quando ele a carregou nos braços, sentindo o peso leve daquele corpo esquelético, algo dentro dele também se solto. Não foi um momento de glória. Não houve coros celestiais nem luzes do céu. Apenas o suor escorrendo pela testa, o cheiro forte da lã molhada de orvalho, e a respiração ofegante da ovelha contra seu peito. Mas ali, entre as pedras e o silêncio, Elias entendeu. A misericórdia não era um sentimento, era um ato. E a fé não se media por palavras, mas por mãos dispostas a se sujar. Ao voltar para casa, com a ovelha cambaleando ao seu lado, Elias viu ao longe a figura de um jovem encostado em uma oliveira. O coração lhe saltou. Era o filho. Magro, a barba por fazer, os olhos inchados de noites mal dormidas. Não havia desculpas nos lábios dele, nem acusações nos de Elias. Apenas um longo olhar, e então, um passo hesitante em direção um ao outro. A ovelha, como se soubesse que sua parte naquela história havia terminado, deitou-se à sombra de uma pedra. E Elias, com as mãos ainda marcadas pelos espinhos, estendeu-as não para julgar, mas para abraçar.
porque algumas coisas, ele agora sabia, não precisavam de muitas palavras. Basta viver. O abraço durou até que o sol começasse a descer atrás das colinas, tingindo o vale de um dourado pesado. O cheiro de terra seca e suor misturava-se ao perfume amargo das oliveiras, como se a própria terra respirasse alívio. Quando finalmente se soltaram, o jovem Samuel, seu nome ecoava agora com uma dor antiga e familiar, passou a manga da túnica pelo rosto, enxugando não só o suor, mas algo mais profundo, que não tinha nome. Sem falar, Elias pegou a corda que trazia no ombro e amarrou a ovelha a um galho baixo, onde a sombra ainda se estendia. Depois, com gestos lentos, como se temesse que qualquer pressa pudesse quebrar o frágil equilíbrio daquele momento, tirou do bornal um pedaço de pão duro e um odre de vinho agrio. Ofereceu-os ao filho. Samuel hesitou, mas aceitou. Comeram em silêncio, ouvindo o rumor dos grilos que já começavam a despertar. Foi Samuel quem quebrou a quietude, finalmente. Eu não sabia se você ainda estaria aqui. Elias não respondeu de imediato. Mastigava devagar, como se cada movimento fosse uma oração. Quando engoliu, olhou para as mãos do filho, as mesmas mãos que outrora seguiam as suas nos sulcos da terra, aprendendo a semear. Agora estavam marcadas por calos diferentes, cicatrizes que não vinham do arado. A terra não nos pertence, disse Elias, por fim. Nós é que pertencemos a ela. Você voltou. Isso basta. Samuel baixou a cabeça. Um músculo tremeu em sua mandíbula. Eu não voltei por escolha. Elias conhecia aquele tom. Era o mesmo que usara anos antes, quando o menino, ainda criança, tentava justificar o primeiro roubo de figos do pomar do vizinho. Uma mistura de orgulho e vergonha, como se a confissão fosse uma moeda queimando no bolso. Então por quê? O jovem respirou fundo. Seus dedos, sem que percebesse, apertavam o odre até as juntas ficarem brancas. Porque não havia mais para onde ir. Elias assentiu. Não era uma resposta, mas também não era uma desculpa. Era apenas a verdade, nua como a lâmina de uma foice depois da colheita. Fome? Perguntou, embora já soubesse. Fome, confirmou Samuel. E algo pior. Elias não insistiu. Sabia que algumas feridas só se revelavam quando estavam prontas para cicatrizar. Em vez disso, apontou para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a furar o céu como agulhas de prata. A casa ainda está de pé. As paredes estão rachadas, o telhado vaza quando chove, mas está de pé. Sua voz falhou por um instante. Ela ainda acende a lâmpada ao anoitecer. Diz que é para espantar os maus espíritos. Eu sei que é para você. Samuel fechou os olhos. Elias viu as lágrimas escorrerem, mas o filho não as enxugou. Deixou que caíssem, como a chuva que ambos haviam esperado por tanto tempo. Eu não mereço, murmurou. Elias se levantou, sacudindo as migalhas da túnica. Estendeu a mão para ajudar Samuel a se erguer. Merecer não tem a ver com isso, disse. A terra não nos pergunta se merecemos quando nos dá o trigo. O sol não nos pergunta se merecemos quando nasce. Alguns dons não são para merecer. São só para receber. E assim, sob o peso de um silêncio que era mais eloquente que qualquer palavra, eles começaram a caminhar de volta para casa. A ovelha, como se compreendesse que sua missão estava cumprida, seguiu atrás, arrastando os cascos na poeira. O vento soprava suave, carregando o cheiro de tomilho e memória. E pela primeira vez em anos, Elias sentiu que o mundo, apesar de tudo, ainda podia ser bom. O caminho de volta era o mesmo, mas algo nele havia mudado. As pedras, antes afiadas sob os pés descalços, agora pareciam suportar o peso dos dois homens com uma espécie de resignação generosa. Samuel andava com os ombros menos curvados, como se o fardo que carregava há tanto tempo tivesse se dissolvido na poeira do caminho. Não era alívio, era mais uma aceitação quieta, a compreensão de que algumas coisas não precisavam ser carregadas sozinhas. Elias, por sua vez, sentia o calor do pão que ainda guardava no bolso, um pedaço pequeno, quase esquecido, que partirá com Samuel sem cerimônia. Não era muito, mas era o suficiente. O suficiente para lembrá-lo de que a fome não era apenas do corpo. Às vezes, era a alma que clamava por algo tão simples quanto um gesto, um olhar que não condenasse.
A ovelha, sempre um passo atrás, balia baixinho, como se comentasse algo que só ela entendia. Elias sorriu sem querer. Animais tinham essa sabedoria, sabiam quando o silêncio era companhia e quando a presença bastava. Quando avistaram as primeiras casas da aldeia, Samuel parou. O poço estava lá, com sua borda de pedra gasto pelo tempo, e ao lado, a figueira que há gerações dava sombra aos que vinham buscar água. Uma mulher, envoltada em xale desbotado, ergueu os olhos ao vê-los e fez um sinal discreto com a cabeça, algo entre um cumprimento e uma bênção. Samuel respondeu com o mesmo gesto, e Elias percebeu que, pela primeira vez, não havia desconfiança naquele olhar. Eles sabem, murmurou Samuel. Sabem o quê? Que algo mudou. Elias não perguntou como. Não era necessário. Algumas coisas se espalhavam como o cheiro do pão quente nas primeiras horas da manhã, silenciosas, mas impossíveis de ignorar. Ao chegarem à porta de sua casa, Samuel hesitou. A madeira estava rachada pelo sol, a maçaneta de ferro oxidada pelo tempo. Ele tocou o batente com os dedos, como se verificasse se ainda era real. Você vai ficar? Perguntou, sem olhar para Elias. A pergunta pairou no ar, leve como a fumaça que começava a subir das chaminés ao longe. Elias observou as próprias mãos, marcadas por anos de trabalho, e pensou em todas as vezes que partirá sem se despedir. Em todas as vezes que a estrada lhe parecerá mais fácil que ficar. Sim, respondeu, simplesmente. Dentro da casa, a penumbra guardava o cheiro de ervas secas e terra. Uma panela de barro repousava sobre o fogão apagado, e no canto, um banco de madeira esperava, paciente. Samuel acendeu uma lamparina, e a chama, trêmula a princípio, firmou-se em um círculo de luz dourada. Amanhã a chuva vem, disse Elias, olhando para o teto, como se pudesse ver através dele as nuvens que se acumulavam além das montanhas. Samuel não duvidou. Pegou 2 pratos de barro e partiu o resto do pão, colocando metade em cada um. Não havia mais que dizer. Às vezes, a promessa de um novo dia era conversa suficiente. Do lado de fora, a ovelha deitou-se junto à porta, e o vento, que agora soprava mais forte, trouxe o rumor distante do trovão. Era só uma questão de tempo. A noite desceu como um manto úmido, envolvendo a casa e os campos ao redor. Samuel mastigava o pão lentamente, sentindo o gosto terroso do fermento caseiro, enquanto Elias observava as sombras dançarem na parede, projetadas pela lamparina. O silêncio entre eles não era vazio, carregava o peso de anos compartilhados, de trabalhos feitos em conjunto, de palavras que já não precisavam ser ditas. Quando terminaram, Elias levantou-se e foi até a janela. Abriu-a apenas o suficiente para deixar entrar o ar fresco da noite, misturado ao cheiro de terra molhada que antecedia a chuva. A ovelha, do lado de fora, resmungou baixinho, como se pressentisse a mudança no tempo. Ela não vai aguentar mais um inverno, murmurou Elias, sem se virar. Samuel não respondeu de imediato. Sabia que ele não falava da ovelha. Olhou para as mãos, grossas e marcadas pelo tempo, e sentiu o peso daquilo que não era dito. A madeira do banco rangeu quando se inclinou para trás, apoiando as costas na parede. A gente também não, disse, por fim. Elias fechou a janela e voltou para a mesa. Pegou a lamparina e soprou a chama, mergulhando a casa na escuridão novamente. No breu, o som da respiração de ambos se misturava ao vento que batia nas paredes de madeira. Dormir agora, disse Elias. Amanhã tem trabalho. Samuel ouviu deitar-se no catre de palha, o colchão rangendo sob o peso do corpo cansado. Ele próprio demorou mais um pouco, ouvindo a tempestade se aproximar. O primeiro relâmpago iluminou o cômodo por um instante, revelando as linhas profundas no rosto de Elias, os olhos fechados, como se já estivesse adormecido. Quando a chuva começou a cair, era um som suave, quase um sussurro. Mas em pouco tempo, as gotas se tornaram grossas e insistentes, batendo no telhado de sapê como se quisessem entrar. Samuel puxou a manta sobre os ombros e fechou os olhos. Pensou nas sementes guardadas no celeiro, no milho que ainda precisava ser colhido, nas rachaduras das paredes que a chuva iria largar. Sonhou com um campo verde, sem fim, onde o vento não carregava o cheiro de coisa alguma prestes a acabar. E, por um momento, antes que o sono levasse de vez, julgou ouvir o balido fraco da ovelha, como se ela também soubesse que aquele poderia ser o último abrigo antes do frio.